Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão e vou falar com você hoje, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental, sobre energia não renovável. Quais são os objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, conseguisse compreender o que é energia não renovável e que você possa identificar tanto as vantagens quanto as desvantagens das fontes de energia não renováveis. Bom, na aula anterior nós falamos de energia renovável, aquelas que são renovadas por processos normalmente naturais. E agora nós vamos falar então de fontes de energia que não são renovadas. E é isso. O conceito de energia não renovável, então, é justamente aqueles processos de energia que não vai conseguir recuperar de novo essa energia, ela vai ser perdida. Então, são aquelas produzidas a partir de fontes de energia finitas. O que significa finitas? Findáveis, que não são eternas, que vão acabar. E cuja produção ou uso podem gerar diversos impactos ambientais. Bom, não é que o uso de energia renovável também não possa causar alguns impactos, pode, mas a energia não renovável, as fontes de extração nossa para produzir esse tipo de energia, normalmente causam muito mais impactos ambientais. Bom, que tipos de energia não renováveis nós temos? Nós temos combustíveis fósseis, basicamente, que é o que nós muito utilizamos e conhecemos melhor, e nós também temos energia nuclear. Então, são duas categorias aqui diferentes. Deixando bem claro, eu vou começar falando somente de combustíveis fósseis e no final eu vou falar de energia nuclear. O que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, então, são matérias-primas encontradas na natureza em quantidade limitada, originados de restos orgânicos. Bom, o que é isso? Uma matéria-prima encontrada na natureza, mas que é originada de restos orgânicos. Bom, quando nós pensamos em combustível fóssil, nós temos que pensar em fóssil mesmo. Ao falar de fóssil, essa palavra nos remete a pensar em dinossauros, nos remete a pensar em seres vivos que existiram no planeta há milhões de anos atrás. E é justamente disso que estamos falando. Estamos falando não só de animais, mas vegetais, dentre outros seres vivos, que ao morrerem, eles foram soterrados, foram cobertos, principalmente por um tipo de solo sedimentar, e esses sedimentos, essas camadas de solo foram se formando em cima desses restos de seres vivos, e ali eles ficaram protegidos de certas ações do ambiente. E ao ficar ali por milhares de anos, formou-se os combustíveis fósseis. Então, o combustível fóssil ele é formado a partir de matéria orgânica, matéria originada de seres vivos. Vamos ver aqui 3 tipos de combustíveis fósseis: o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Vamos lá primeiro para o carvão mineral, está aqui. O carvão mineral, então, é uma rocha, ela é preta, porosa, de rápida combustão. Está aqui uma fotografia. É um carvão que não é aquele carvão de quando você queima uma madeira, não. É um carvão mineral, ele é um carvão extraído de rochas, ok? Ele é formado por rochas. E esse material, então, ele é de fácil combustão. O que é isso? Ele é facilmente queimado, então você consegue queimar ele rapidamente e gerar energia rapidamente com ele. Quais são as vantagens, então, do carvão mineral? Ele é eficiente, muito utilizado para siderúrgicas. E ele está presente em quase todas as regiões do planeta. Então, essa disponibilidade dele em todo o planeta facilita muito a sua extração e a sua utilização. E quais seriam as desvantagens do uso de carvão mineral? Bom, é um recurso limitado. Eu vou falar isso
em todos os combustíveis que eu citar aqui, em todas as fontes de combustível. Por quê? Quando eu falo em produto, em fonte não renovável, eu estou falando de material limitado, que não pode ser renovado, que pode acabar. Então, eu sempre vou colocar na desvantagem, vou destacar isso, recurso limitado, tá? A extração do carvão mineral prejudica o solo, afinal de contas você está retirando rochas do solo e na maioria das vezes são processos em que você vai ter que retirar profundamente no solo e obviamente isso vai prejudicar o solo de várias maneiras. Sua queima emite gases poluentes. É o caso de muitos combustíveis fósseis. E nós temos vivido aí grandes variações de temperatura no planeta. A cada ano que passa, nós temos temperaturas mais elevadas, mais mudanças climáticas que estão relacionadas a poluentes, gases poluentes. E o uso do carvão mineral como fonte de energia aumenta esses gases poluentes na nossa atmosfera. Petróleo, famoso petróleo. Bom, o petróleo ele é uma substância espessa, oleosa, né, e escura, formada principalmente por carbono e hidrogênio. Carbono e hidrogênio são dois componentes químicos que estão presentes em todos os seres vivos, né, e que ajudam a caracterizar materiais orgânicos, né. Não é à toa que a gente diz que os combustíveis fósseis são feitos de matéria orgânica. E o petróleo, então, ele é um material viscoso, né. Quando fala oleoso, a gente fala viscoso. Quando você pega um óleo de cozinha e vira assim, que ele não desce rapidamente igual a água, ele agarra mais nas beiradinhas do copo, da vasilha, é isso que a gente fala de viscosidade. E ele é bastante escuro, o petróleo, originalmente. Quais as vantagens do uso de petróleo como fonte de energia? Bom, ele é a principal fonte energética do mundo. Ah, isso é uma vantagem, professor? É uma vantagem sim, porque pelo fato dele ser a principal fonte energética utilizada no mundo, nós temos que pensar que nós estamos já bem adaptados ao uso do petróleo e as indústrias têm tecnologia bem desenvolvida para explorar o petróleo. As aplicações são diversas. Pode ser usada para fabricar gasolina, né, ou seja, para motores de transportes, né, pode ser utilizado para o funcionamento de máquinas industriais, enfim, a diversidade imensa de aplicações do petróleo. Tem um bom custo-benefício. Ok. E as desvantagens? Para variar, recurso limitado. Vai acabar, em algum momento vai acabar. Efeito estufa, tem o mesmo problema lá do carvão mineral. A queima dos subprodutos, né, do petróleo, né, quando você divide o petróleo para fazer gasolina, fazer os diversos materiais que você precisa através do petróleo, ao utilizar na produção de energia, você tem a queima desse material, que vai produzir também gases poluentes e que vai alterar, vai fazer com que o efeito estufa seja potencializado, levando ao aquecimento global. Lembrando aqui que o efeito estufa não é em si uma coisa ruim. O correto dizer aqui, inclusive, perdão por isso, é dizer que existe uma potencialização do efeito estufa, ok? O efeito estufa é bom, mas a potencialização que a queima do petróleo causa é ruim, que aí sim leva ao aquecimento global. Poluição do mar e solo. Bom, é comum, nós vemos aí nos jornais, nos noticiários, derramamento de óleo no mar, entre outras coisas. E também existe contaminação do solo por petróleo, o que é péssimo para a vida na Terra. Gás natural, outra forma aí de combustível fóssil. O gás natural é formado por uma mistura de gases, como gás metano, gás propano, butano e outros. Aqui tem até uma imagem de um gasoduto, o que é interessante, logo nós vamos falar a importância disso. Então, o gás natural também é um tipo de combustível fóssil, ele pode estar relacionado ao petróleo ou não. Muitas vezes o gás natural, você consegue fontes de gás natural próximas às regiões onde você encontra mais petróleo também, mas não necessariamente. Quais são as vantagens do uso do gás natural? Combustão mais limpa que outros combustíveis fósseis. Então, a combustão do gás natural, ele gera menos poluentes do que a combustão, ou seja, a queima
daqueles outros combustíveis fósseis que nós falamos. Ele vai gerar menos poluentes do que o carvão mineral, vai gerar menos poluentes do que o petróleo, a sua queima. Não quer dizer que não tenha poluentes, que isso fica bem claro. É porque ele tem menos compostos tóxicos. E ele pode ser distribuído por tubos, os gasodutos, que é o que eu mostrei na imagem anterior. Qual a vantagem disso? A distribuição por tubos dispensa o transporte através dos caminhões, né, o transporte rodoviário, dispensa o transporte através dos navios. Então, o transporte, a distribuição por tubos, que são os gasodutos, é uma distribuição eficiente e, inclusive, esse tipo de distribuição evita armazenamento aí desse produto. Bom, como sempre, tem que ter algumas desvantagens. E, para começar, recurso limitado mais uma vez. A gente tem que sempre lembrar que os combustíveis fósseis são recursos limitados. Vão acabar, não vão durar para sempre. Outra coisa, eles, em vários casos, para vários tipos de utilização desse produto, você precisa de resfriamento dele. Você tem que lembrar que é um gás, né? E quando a gente tem um gás no ambiente, esse gás tende a se espalhar no ambiente. E se você manter o ambiente mais frio possível, mais pesado esse gás fica, vamos dizer assim. Então o resfriamento vai ajudar a tornar esse gás menos volumoso, ele ocupar menos espaço, e em vários processos isso vai ser importante sim. Ele possui contaminantes tóxicos. Bom, então como eu disse, no slide anterior, ele produz menos produtos tóxicos na sua queima do que o petróleo e o carvão mineral. Mas, mesmo assim, ele possui contaminantes tóxicos. Bom, energia nuclear. Quero deixar bem claro que não estamos falando mais de combustíveis fósseis aqui. Acabou combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis nós falamos carvão mineral, nós falamos petróleo, nós falamos gás natural. Acabou essa parte? Ok. Aqui é um outro recurso natural não renovável, que não se renova, que é limitado, que acaba e que não é um combustível fóssil. Nós vamos falar agora de energia nuclear. É um tipo de energia extremamente interessante, um assunto muito complexo até, mas que é de extremo interesse e tem sido bastante utilizado aí no mundo. Por causa da sua grande eficiência, nós vamos falar nessas vantagens daqui a pouquinho. O que seria essa energia nuclear? Ou eu posso chamar também aqui, igual eu coloquei, de energia atômica. Olha aqui, vou ler esse conceito. A energia atômica é produzida por meio das usinas termonucleares que utilizam o urânio, daqui a pouco eu falo o que é urânio, e outros elementos radioativos como combustível. O urânio, então, ele é um elemento químico, né, radioativo. Mas não só ele, outros elementos químicos radioativos também são usados como combustível. Como é que isso é feito? Todas as coisas do planeta são formadas por átomos. Então, quando a gente pensa que a gente está respirando oxigênio, o oxigênio ele é uma molécula, ok? É basicamente formada, deixa eu até colocar aqui rapidamente. Vou colocar... Opa, agora vai. O oxigênio ele é representado na química pela letra O. Ele é um átomo. E um oxigênio ligado no outro forma o que nós chamamos de O2. Esse 2 aqui significa que tem um oxigênio ligado no outro. É esse oxigênio aqui que a gente respira. Agora, deu para entender um pouquinho o que é átomo? Isso aqui é um átomo, isso aqui é outro átomo. Os dois juntos formam uma molécula, que é esse O2 aqui. Tudo no planeta, tudo que é material é formado disso aqui, por átomos. Tudo mesmo. Tudo que é palpável. Então, os átomos formam toda a matéria que existe no planeta. Então, a ideia da energia nuclear é pegar um átomo,
um átomo que tem muita energia guardada nele, por isso que são usados elementos radioativos, como urânio, entre outros, porque eles guardam muita energia, e quebrar o que se achava antigamente que seria inquebrável. Quer dizer, a base de toda a matéria, o que forma qualquer coisa que existe, você conseguir quebrar aquilo no meio ainda, isso é interessantíssimo. Você vai pegar um átomo, algo que é submicroscópio, ou seja, não adianta você pegar um microscópio comum, nem microscópio eletrônico, que é super moderno, que você não vai enxergar um átomo. Ele é submicroscópio, ele é abaixo da capacidade de um microscópio, da maioria dos microscópios de ser enxergado. Então, o átomo, que forma todos os materiais radioativos têm átomos muito energizados. E o que a indústria da energia nuclear faz é quebrar o núcleo desse átomo. E quando quebra o núcleo de um átomo como esse, a quantidade de energia gerada é gigantesca. E é aí que nós vamos entrar nas vantagens da energia nuclear. Tá aí, ó. Produção elevada de energia. Mas elevada mesmo, elevadíssima, tá? É uma produção muito eficiente, gera uma quantidade de energia grande para quantidades pequenas de urânio, por exemplo. Uma quantidade pequena de urânio consegue produzir uma quantidade muito grande de energia. Isso tem a ver, inclusive, com isso aqui, ó. As áreas são relativamente pequenas para instalar as indústrias nucleares. Então, para instalar uma indústria nuclear, não é que é pequenininha não, mas relativamente pequenas, por tanto de energia que ela produz, você precisa de uma indústria relativamente pequena. É claro que precisa de ser uma indústria muito moderna e tem muito cuidado. Outra coisa, não emite gases poluentes. Aqui está uma vantagem. Então aqui a gente não tem interferência aí, não aumenta, não amplifica o efeito estufa. Você não vai ter aí aquecimento global por causa da energia nuclear necessariamente. Pelo menos até onde se sabe por enquanto. E desvantagens? Bom, a energia nuclear parece linda e maravilhosa, e eu acho linda e maravilhosa, mas não é porque é linda e maravilhosa que não tem defeitos. Vamos lá. Dificuldade no descarte de resíduos. Problemão, viu? Problemão. Porque se você trabalhar com material radioativo para produzir energia, e depois, onde você joga esse material radioativo? Materiais radioativos causam câncer e diversas outras doenças. Mas eu acho que eu deveria destacar o câncer. Em geral, entrar em contato com material radioativo causa câncer. Então, aonde que você vai descartar esses resíduos depois? Se colocar no rio, você vai matar os peixes. Se colocar na terra, você vai matar as plantas e animais que passam por ali. Tem que ser um descarte muito bem feito e muito protegido. Além disso, risco de acidentes nucleares. Nós já ouvimos falar aí de acidentes nucleares, eu espero que você já tenha ouvido falar. Mas, enfim, acidentes nucleares, por causa mesmo dos elementos radioativos serem extremamente perigosos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde, eles são certamente muito indesejáveis. E quando eu falo de acidente nuclear, normalmente acontece vazamento, né? Então você está ali trabalhando com esse material nuclear, você tem uma ruptura, uma rachadura ou alguma região que não está devidamente vedada naquela indústria e deixa vazar esse material radioativo. E aí você está falando realmente de um problema gigantesco. Então, do mesmo jeito que a energia nuclear é linda e maravilhosa, os problemas que ela pode trazer são realmente de proporções muito grandes, ok? E aí os pontos principais dessa aula. Então nós falamos aí o que é energia não renovável, ou seja, é aquele tipo de energia que a fonte que você utiliza ela pode acabar, ela é limitada, né? E nós falamos de combustíveis fósseis. Lembrando que combustíveis fósseis incluem petróleo, carvão mineral e gás natural. E acabamos de falar de energia nuclear, extremamente eficiente, mas extremamente perigosa também. É isso que eu queria falar com você hoje. Aqui estão algumas referências bibliográficas, caso queira se aprofundar no assunto. No mais, eu desejo a vocês todos bons estudos.